Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 50ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. No site você encontra informação sobre todos os blocos de aula e uma série de materiais exclusivos para download, tudo 100% gratuito. O nosso canal também faz parte da plataforma YouTube Edu, uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lehman, que concentram aí os melhores canais de educação do Brasil. E no nosso caso, Química do Amigo, tanto acesso ao site quanto ao acesso a todas as nossas aulas no YouTube, tudo 100% gratuito, para que você possa fazer um curso de Química em casa, com qualidade e sem gastar nada, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa terceira aula de radioatividade. Na primeira aula, a gente falou sobre o histórico e sobre as aplicações lá, a definição geral da radioatividade. Na segunda aula, nós estudamos os decaimentos, as leis das emissões radioativas, leis das emissões. A gente falou sobre emissão de partícula alfa, emissão de partícula beta negativa, de partícula beta positiva, falamos de emissão de próton, emissão de nêutron, e na aula de hoje nós iremos estudar a cinética por trás dessas desintegrações. A gente vai falar sobre o decaimento radioativo, também conhecido como período de meia-vida ou tempo de meia-vida. E o que vem a ser o tempo ou período de meia-vida? Nada mais é do que o tempo necessário, e esse tempo pode ser em minutos, horas, segundos, milissegundos, anos, séculos, bilhões de anos, o tempo necessário para que metade da amostra, e essa quantificação da amostra, ela pode ser em porcentagem, pode ser em massa, pode ser em número de átomos, pode ser em mol, enfim, qualquer quantidade que eu possa medir, né? Então, para que metade da amostra sofra decaimento radioativo. E esse decaimento radioativo pode ser decaimento alfa, beta menos, beta mais, próton, nêutron, enfim. Toda a base a gente já tem para que agora a gente possa aplicar, tá? E por que a gente pode fazer isso? Porque, pensa comigo, todo decaimento radioativo é um decaimento de primeira ordem. E como que a gente calcula esse tempo de meia-vida? Fica tranquilo que você não vai precisar calcular na maioria das vezes, tá bom? Mas como que é calculado? Olha só, o tempo de meia-vida é igual ao logaritmo neperiano de 2, né, que é uma constante, é 0,693, 0,6931, um monte de número lá, mas enfim, estou colocando aqui um número, né, bem legal, com 3 casas decimais, então é o ln de 2 dividido por K. Quem é K? É uma constante radioativa, e essa constante, ela depende única e exclusivamente do núcleo do átomo radioativo, ou seja, o átomo de urânio tem uma constante que é exclusiva dele. O átomo de polônio radioativo tem a sua constante. O átomo de plutônio radioativo tem a sua constante. O átomo de carbono 14 radioativo tem a sua constante. Cada átomo tem uma constante, mas dá uma olhada aqui para a fórmula. O tempo de meia-vida não é um número constante, que é o ln de 2, dividido por um outro número constante? Então o tempo de meia-vida vai ser sempre um valor constante. Basta que eu determine qual é o tempo de meia-vida de um átomo e eu consigo fazer as previsões, a partir do tempo que eu tenho marcado, quanto de átomos radioativos ou quantas desintegrações ocorreram naquela minha amostra. Quer um exemplo? Daqui a pouco a gente aplica essa fórmula aqui. Vamos pensar aqui nesse exemplo que está aqui no quadro. Ó. Imagina que essa minha amostra radioativa tenha um tempo de meia-vida igual a 1 hora. Ou seja, a cada 1 hora vai passar um período de semidesintegração ou um período de meia-vida. Olha só no começo, eu tenho aqui 16 esferas na cor laranja, todas elas radioativas, tá? Então eu tenho 100% de esferas laranjas, eu não tenho nenhum átomo ainda que sofreu desintegração. Quando passar 1 hora, né? Passou um tempo de meia-vida, metade dessa amostra vai sofrer desintegração. Ou seja, eu vou ter metade da minha amostra ainda radioativa e eu vou ter metade da minha amostra que já sofreu desintegração. Tá certo? Muitos alunos acham que é 0, é 100, 50, 0. Nada disso. Você vai contar agora a partir daqui.
Olha só, quanto que sobrou? Não sobraram 8 esferas radioativas? Assim que passar mais uma hora, dessas 8 esferas, 4 vão sofrer um novo decaimento e 4 vão ficar sem sofrer o decaimento. Ou seja, eu tinha 100, passo a ter 50 e agora eu tenho quanto? Agora eu tenho 25% de material radioativo e eu já tenho 75% de material que sofreu decaimento. Agora vamos fazer um exercício mental porque não coube ali. Passou mais um período de meia-vida, essas 4 esferas radioativas, 2 vão sofrer decaimento. Ou seja, ainda vai me sobrar 12,5% de material radioativo e eu vou ter aqui 87,5% de material que já sofreu decaimento. E você deve imaginar que esse valor nunca vai zerar. Mas a radioatividade vai cada vez diminuindo até chegar em valores que não são detectáveis. Essa é a ideia da meia-vida, é sempre pensar que metade da amostra vai sofrer decaimento. Então, eu tinha 100, passo a ter 50, metade de 50, 25, metade de 25, 12,5, metade de 12,5, 6,25 e assim sucessivamente, beleza? Dá pra gente colocar isso num gráfico e dá pra gente calcular isso a partir de uma fórmula. Eu vou explicar o que está querendo dizer essa fórmula. Eu sempre prefiro que você faça assim. Aqui eu usei porcentagem, mas podia ter usado número de átomos, número de mol, o que eu quisesse, tá bom? Mas dá para fazer também por uma fórmula. A massa, ou seja, a quantidade final é igual à quantidade que a gente começou o nosso trabalho dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de meia-vidas. Quer ver como isso dá certo? Imagina que aqui eu tenho 100 gramas, tudo bem? Depois de 2 meias-vidas, sobrou só 25 gramas. Vamos calcular aqui, vamos ver se é verdade isso? A gente começou com 100 gramas, tá certo? 100 gramas, e passaram-se 2 meias-vidas, ou seja, 2 elevado ao quadrado. Então aqui me sobrou 100 dividido por 4, que dá 25. Olha só, então eu partir de 100 gramas, depois de 2 meias-vidas eu cheguei em 25 gramas, tá certo? Dá para fazer sempre por fórmula, mas eu prefiro fazer sempre por dedução, tá certo? E dá para fazer também por gráfico. Vamos tentar pôr no gráfico esses resultados aqui? Vamos lá? Então olha só, quando passou na primeira hora, né, ou seja, no início no tempo, no instante tempo t igual a 0, vamos colocar aqui tempo t igual a 0, quantos, vamos chamar isso aqui de cada bolinha aqui representa 1 grama, tudo bem? Quantos gramas eu tinha? Eu tinha 16 gramas, né? Então no instante de tempo t igual a 0, eu tenho 16, então tá aqui, né? Quando o tempo era 1 hora, eu tenho só metade, né? Eu tenho só 50%, então eu tenho 8. Olha só, então aqui, ó, o segundo ponto é no 8 aqui no gráfico. O terceiro ponto aqui, ó, é no 4. Tá certo ou não? Que é no 4 aqui. O meu próximo ponto, né, que seria na terceira hora, seria aqui no 2. Se eu quisesse continuar esse gráfico, o meu quarto ponto seria aqui no 1. E o meu quinto ponto, só para a gente concluir esse gráfico, seria aqui, ó, no meio. Olha só como é que vai ficar a cara desse gráfico aqui, ó. A gente vai sair desenhando, ó, uma curva. Olha só que maravilha, eu tô tentando passar por todos os pontos, por isso que eu fiquei quietinho aqui, ó. Olha só que interessante. Esse é o gráfico característico de qualquer amostra que sofra decaimento radioativo. Esse é o gráfico característico do período de meia-vida ou tempo de semidesintegração. Presta bastante atenção nesse gráfico, porque muitas vezes os exercícios te fornecem o gráfico e pedem que você simplesmente ache qual é o período de meia-vida. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar quaisquer 2 pontos, desde que um seja a metade do outro. Eu vou pegar aqui, para exemplo, o ponto 8, tá certo? E o ponto 4. 4 não é a metade de 8? Então olha só o que acontece. No ponto 8, o meu tempo é igual a 1, beleza? No ponto 4, o tempo é igual a 2. Então, aqui eu sei que a minha meia-vida é de 1 hora. Se você não acredita no que eu estou falando, é só pegar outros 2 pontos, desde que um seja a metade do outro. Vamos ver, eu vou pegar aqui 16
e 8, tá? Então vou pegar aqui, 4 e 2, vou pegar aqui, ó, 4 e vou pegar o 2, tá bom? Ó, no 4 aqui eu tenho 2 horas e no 2 aqui eu tenho 3 horas. Então, o meu decaimento foi de 1 hora. Você pode pegar quaisquer 2 pontos desde que o teu gráfico esteja bem feito, tá bom? O que acontece é que às vezes o gráfico não está tão bem feito, então a galera sempre prefere pegar o primeiro ponto, que aqui é no tempo igual a 0, e o ponto a metade desse valor. Tá certo? Geralmente a galera pega sempre o ponto no tempo 0 e a metade desse valor, tá certo? 8 vai dar 1, então o tempo de meia-vida aqui é 1 hora. Você percebe que qualquer 2 pontos que eu pegar, desde que um seja metade do outro, o resultado tem que ser o mesmo, beleza? Tranquilo? Então olha só, definição de meia-vida, cálculo de meia-vida com fórmula, cálculo de meia-vida com gráfico e cálculo de meia-vida com dedução. Fica esperto aqui, porque aqui está mostrando o que ainda é radioativo e o que já sofreu decaimento, tá certo? Geralmente a gente vai usar bastante essa ideia aí, tá? Na próxima lousa eu vou falar um pouquinho sobre a datação por carbono 14 e depois a gente volta com 2 exercícios aí para finalizar o assunto, beleza? Eu vou dar licença para você copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde eu vou falar um pouquinho aqui sobre a datação por carbono 14 e aqui a gente vai fazer um exercício para a gente poder treinar um pouquinho aí os conceitos da aula de hoje. Então olha lá, como é que funciona a datação por carbono 14? Então a primeira ideia que você tem que ter é como o carbono 14 é formado, tá? Na próxima aula a gente vai falar de uma reação chamada de fusão nuclear, que é a reação que ocorre lá no Sol. Nesse processo de fusão, um nêutron é emitido. Esse nêutron encontra na atmosfera um nitrogênio 14, um nitrogênio normal, um átomo de nitrogênio. O nitrogênio, ao ser bombardeado com esse nêutron, ele se transforma em um átomo de carbono e libera um próton. Olha como está certinho. 6 mais 1 dá 7, 0 mais 7 dá 7 também. 1 mais 14, 15, 1 mais 14, 15. Então tá tudo conservado aqui. Esse carbono 14 que foi formado por conta do bombardeio desse nêutron em um átomo de nitrogênio, ele vai participar do ciclo do carbono. Então eu tô aqui desenhando 2 moléculas de CO2. Uma com carbono 12 e uma com carbono 14. A quantidade, ou seja, a relação entre carbono 14 e carbono 12, ela é constante e é da ordem de 10 partes por bilhão de carbono 14. Então você imagina que a cada 1 bilhão de moléculas de CO2, 10 de cada 1 bilhão, 10 são de carbono 14. Então imagina, cada 1 bilhão de CO2, se você for lá pensar, 10 moléculas vão ser de carbono 14. Aí a gente encontrou um fóssil que apresenta uma quantidade de carbono 14 da ordem de 2,5 partes por bilhão. Isso aí é medido com um contador Geiger. Basicamente um contador Geiger é um tubo com argônio a baixa pressão, tá certo? O argônio é um gás nobre e ele conta qual é a emissão radioativa. Por exemplo, o carbono 14 ele emite partículas beta. Na emissão de partículas beta, ele ioniza o gás que está lá dentro do contador Geiger. Uma vez ionizado o gás, ele começa a emitir algum sinal eletrônico. E esse sinal eletrônico é transformado. E esse sinal eletrônico, na verdade, ele depende de quantas partículas beta foram emitidas, porque cada partícula beta pode ionizar um átomo de argônio, tudo bem? Então se emitiu muita, ioniza muito, o sinal é muito alto. Se emitiu pouco, ioniza pouco, o sinal é baixo. Se emite muito é porque tem muito carbono 14. Se emite pouco é porque tem pouco carbono 14. Então basicamente a ideia é essa, né, de maneira bem simples. Então olha lá, o cara viu que tem 2,5 partes por bilhão de carbono 14. E o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Com essas informações dá pra gente calcular de mais ou menos de que época que é esse fóssil. Quer ver como? Quanto que eu estava esperando encontrar se o fóssil tivesse morrido hoje? Se o fóssil tivesse morrido hoje, eu encontraria essa quantidade, ou seja, eu encontraria lá os 10 ppbs, tá certo? 10 ppbs de carbono 14, que é radioativo. Passando-se um período de meia-vida, um tempo de meia-vida, eu encontraria um fóssil com apenas 5 partes por bilhão de carbono 14, tá certo? Se passar mais um tempo de meia-vida,
o meu fóssil vai estar com 2,5 partes por bilhão. Cheguei no valor que eu queria. Ele não está emitindo 2, eu não medi lá com o meu contador, não deu 2? Não deu 2,5? 2,5 se refere a 2 decaimentos, olha só, 2 períodos de meia-vida. Então dá para eu calcular. Se eu sei que um período de meia-vida equivale a 5.730 anos, 2 períodos de meia-vida equivalem a 11.460 anos. 11.460 anos, tá certo? Como a gente tá em 2017, então vamos lá, 11.460 anos menos 2017. Então a gente pode dizer que esse fóssil aqui, ele é aproximadamente de 9.443 anos antes de Cristo. E aí, como que funciona o processo? Eu sei que aproximadamente foi nessa época. É óbvio que na prática os valores não são tão exatos assim, né? A gente fez aqui um exercício basicamente para você entender como é o procedimento. Mas conhecendo o teu período de meia-vida, dá para a gente fazer também as interpolações. É só eu criar um gráfico, né, e eu verificar a minha massa aqui, 2,5, 1, 2, 0,75, e eu coloco lá no gráfico, eu consigo descobrir o tempo exato. Basta que eu tenha o gráfico lá bem desenhadinho, bem bonitinho, tudo bem? Então aqui esse meu fóssil é de 9.443 anos antes de Cristo. Maravilha? Tranquilo? Agora vamos olhar para cá. Nosso primeiro exercício. Na verdade é o segundo, que esse aqui já considerei um exercício feito. Considere uma amostra de iodo 133 produzido em um acidente nuclear com massa de 2 gramas e tempo de meia-vida de 20 horas. Após 100 horas, qual será a massa em miligramas dessa amostra? Então olha só, ele quer a massa em miligramas, está dizendo que se passaram 100 horas e você tem o tempo de meia-vida. Ora, basta determinar quantas meias-vidas se passaram. Se uma meia-vida é 20 horas, 100 horas, eu tenho quantas meias-vidas? Eu tenho 5 períodos de meia-vida, correto ou não? Então é só eu pegar agora a minha amostra e submeter ela a 5 decaimentos. Olha só, você não tinha lá uma amostra com 2 gramas? Quando você teve o seu primeiro decaimento, ou seja, quando passou a primeira meia-vida, você ficou aqui com 1 grama, tá certo? Passou a sua segunda meia-vida, você ficou com meio grama. Passou a sua terceira meia-vida, você ficou com 0,25 gramas. Estão acompanhando o raciocínio? Passou a quarta meia-vida, você ficou com 0,125 gramas. E quando passar a sua quinta meia-vida, que aí vem a resposta do exercício, você vai ter a metade de 0,125, que vai ser... E aqui não vai caber, então eu vou colocar aqui embaixo o nosso último valor, que é 0, aí a metade daquilo vai dar 0,625 gramas, tá certo? Ainda não tenho a resposta porque o exercício quer em miligramas, né? Para passar de gramas para miligramas, eu tenho que deslocar a vírgula 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então a minha resposta aqui vai ser 62,5 miligramas. E aí a gente chegou na resposta final do exercício. Então o que eu fiz? Peguei a minha amostra inicial e fui decaindo. 1 meia-vida, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, 4 meias-vidas. Na quinta meia-vida sobrou 0,0625 gramas, ou 62,5 miligramas, que é a resposta final do exercício. Beleza? Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar e eu já volto com uma lousa nova e mais um exercício para finalizar a aula. Fala galera, voltamos agora com os 2 últimos exercícios para finalizar essa aula com chave de ouro. Olha lá, a meia-vida do estrôncio 90 é 28 anos. Quanto tempo é necessário para que restem apenas 12,5% de uma amostra deste isótopo? Então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Quando a gente começa a analisar, a gente tem 100% do isótopo de estrôncio 90. Passa uma meia-vida, a gente tem 50%. Passou 2, a gente tem 25%. Passou 3,
a gente tem 12,5%, tá certo ou não? Então, quantas meias-vidas se passaram? Passaram-se 3 meias-vidas. Ora, eu sei que uma meia-vida é igual a 28 anos, 3 meias-vidas é igual a x. Então a gente vai ter aí 28 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24, né? 6, 8. Então aqui a gente tem 84 anos. Então, se você tiver lá uma amostra de estrôncio radioativo, e você sabe que a partir de 12,5% já não tem mais problema nenhum. Antes disso é perigosíssimo chegar perto, tá? Só estou dando um exemplo, tudo bem? Quando aconteceu lá o acidente, você vai isolar a área só por 84 anos. Como que você sabe que você vai isolar a área só por 84 anos? Porque você calculou quantas meias-vidas são necessárias até chegar na porcentagem que é, vamos dizer assim, segura para que as pessoas possam habitar lá o lugar, beleza? Próximo exercício. Após 40 dias, uma amostra de 1,6 gramas de iodo 131 se reduz a 50 miligramas. Qual a meia-vida deste radionuclídeo? Então agora já o exercício é diferente, ele não deu a meia-vida, ele está te perguntando a meia-vida. Porém, ele te deu a quantidade inicial e final. Basta você pegar a quantidade inicial, ver quantas meias-vidas vão se passar até chegar na quantidade final. Vamos lá, agora eu já vou trabalhar direto em miligramas, tá? Para facilitar a nossa vida. Então aqui no início eu tenho 1.600 miligramas, vai passar uma meia-vida, vai me sobrar 800 miligramas, mais uma meia-vida, vai me sobrar 400 miligramas, mais uma meia-vida, me sobra 200 miligramas, mais uma meia-vida, me sobra 100 miligramas, mais uma meia-vida, me sobra os 50 miligramas que está sendo falado aí no exercício. Então eu sei que se passou 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas, tá certo? Então eu já sei que 5 períodos de meias-vidas equivalem a 40 dias. Uma meia-vida equivale a quanto? Então o nosso x vai ser igual a 40 dividido por 5, vai ser igual a 8 dias. E aí você pode tirar a prova real, tá certo? 8, 16, 24, 32, 40 dias e a gente chegou aí na resposta final, beleza? Tranquilo? Eu vou dar uma licencinha então para que você possa copiar, digerir os exercícios e eu volto para dizer que infelizmente mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, aula de número 50, penúltima aula do bloco, onde a gente falou de decaimentos, a gente tratou de decaimentos radioativos ou de tempo ou período de meia-vida. Eu espero que você tenha gostado, se assim aconteceu, clica no botão curtir, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você achou esse vídeo interessante para você, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Então agora eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau.